E aí, galera, vamos lá, iniciando aqui o capítulo 5, a construção da sociedade do ouro. Então, vamos esquecer Estados Unidos, vamos focar aqui no Brasil, no século XVIII, sociedade do ouro. Vamos, então, partir direto aqui para a página 88, falando sobre a participação da Igreja Católica. Na questão 1, por que a Igreja Católica tinha influência aqui no Brasil? A questão é a D, né? O Estado português e a Igreja tinham vínculos, tá? Na questão 2, explique com suas palavras ao menos uma das formas pelas quais a Igreja Católica influenciou a cultura, aqui através das missas, catequização dos índios, através do batismo. Então, os jesuítas levando o Evangelho foi a maneira que a Igreja Católica alcançou os seus objetivos aqui na colônia do Brasil. Na página 89, gente, considera as seguintes afirmações referentes à atuação do Tribunal do Santo Ofício. Aqui está falando da Inquisição da Europa, aqui no Brasil. As três estão corretas, tá? O tribunal era inquisitório, ficava na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra coisa importante, 2, os princípios delitos. O que era delito para a Inquisição? Judaizantes que não estavam professando o cristianismo, como eu já falei, os judeus que eram considerados cristãos novos, se guardasse o sábado, se comesse carne de porco, eles passavam para o tribunal da Inquisição. Outra coisa também é a questão da heresia, das feitiçarias, tudo isso era trabalhado pela Inquisição. E de que maneira? A Inquisição portuguesa, eles vinham aqui de vez em quando para avaliar como era que estava o processo. Geralmente era julgado e preso, não houve essa comoção de fogueiras e tal. Isso aí ficou muito concentrado na Europa. Então, a questão é 1, 2 e 3, está bem correto aí, tá? Na questão 91, aqui é a leitura sobre religiosidade, celebrações e festas, que busca uma resposta pessoal de vocês, tá? No período colonial, como aconteciam essas comemorações. Na página 92, diz aqui que esse trecho, aqui o pior é que a maior parte do ouro era levado para os países estrangeiros. Isso aqui, gente, a resposta está no Tratado de Methuen. O que é o Tratado de Methuen? É que a Inglaterra estava Portugal estava com problemas financeiros, aí fez um acordozinho chamado de panos e vinhos com os ingleses. Os ingleses recebiam o vinho e vendiam o pano para os portugueses, um acordo comercial. E isso resultou na intervenção inglesa aqui no Brasil, que o Portugal ficou devendo, e Portugal permitiu, de certa forma, que a Inglaterra levasse todo o nosso ouro, tá? Então, nesse momento, a Inglaterra realmente invadiu aqui o Brasil e levou boa parte do ouro português, que seria dos portugueses, né? Isso foi um acordo muito ruim que Portugal fez com a Inglaterra. O Tratado de Methuen só favoreceu a Inglaterra, tá bom? Seguindo aí, galerinha, vamos lá na página 97. Havia concordância entre as autoridades portuguesas e a população na região de Minas? Claro que não, né, gente? Houve tantos conflitos, a Inconfidência Mineira, a revolta de Vila Rica, tudo isso não dava certo. Se você pensa que havia na sociedade do ouro uma paz harmoniosa, não, nunca houve, tá? Então, não havia não. Sobre a Guerra dos Emboabas, lembra? Primeiro conflito de paulistas com forasteiros? Pois é, explico qual o motivo para o seu acontecimento. De modo geral, o motivo foi que os paulistas se sentiam donos das minas ali, né? E os forasteiros vieram de vários lugares, especialmente os portugueses, que eram chamados de mão peludas ou emboabas. Então, houve um conflito, uma guerra ali para expulsar os portugueses. Não deu certo porque a coroa interviu, acabou favorecendo os portugueses. E quais foram as medidas desse conflito? A coroa portuguesa entrou mais na parte administrativa, criando as intendências de Minas, as casas de fiscalização e tudo mais, certo? Que acabou favorecendo os portugueses. Então, escrevam aí quais foram as medidas, que a letra B foi a criação das intendências de Minas, ou seja, Portugal começou a organizar, colocar gente aqui organizando para levar o nosso ouro.
Na questão 3, a Guerra dos Emboabas, dos Mascate, Revolta de Vila Rica, né, tudo isso que aconteceu, essas revoltas, pode ser caracterizado como o quê? Uma manifestação de rebeldia. É a letra C, que Portugal atacou com muita força, né, a essas revoltas que eu citei aqui. Guerra dos Emboabas, a primeira, a Guerra dos Mascates, na Bahia, e a revolta de Vila Rica, ali mesmo por causa da questão do ouro. Vocês sabem o que aconteceu ali com Felipe Santos, né? Foi esquartejado com animais. Depois, gente, vem aqui a questão da página 101, é com vocês mesmos, tá? A questão, atividade 1, aquelas velhas histórias, população, sociedade diversificada. Você criar uma frase, isso aí é muito pessoal, e eu confio na criatividade de vocês. Na questão 102, destaca ao menos duas características que marcaram a sociedade mineradora. Duas características. A primeira, galera, foi a miscigenação. Haviam muitos escravos ali, escravizados, brancos, indígenas, e aquela confluência de etnias resultou em uma grande miscigenação. E a segunda questão que eu quero chamar a atenção de você, que marcou a sociedade mineira, foi a vinda de muitas atividades comerciais, advogados, professores, artesãos, vieram de várias partes, ou seja, deu uma inflada na sociedade através dessas atividades econômicas. Onde tem muita atividade, há um crescimento populacional e um enriquecimento também comercial. Na questão da atividade da página 103, gente, sobre a posição de Dom José I, certo? Com relação aos problemas que haviam aqui. Ele mandou Marquês de Pombal colocar ordem no galinheiro, porque estava tendo muitas revoltas. Então, sobre isso, a questão 1 está certa, a 2 está certa, a 4 está certa e a 8 também. A 16 não está certa não, tá? O que é que está certo aqui? Na 1, foi modernizar a economia. Ele queria dar um up, uma modernizada. A segunda, ele concedeu amplos poderes ao Marquês de Pombal, por isso que se chama de reformas pombalinas. O cara chegou aqui mandando, tá? 4, com relação ao Brasil, um dos objetivos da reforma de Pombal foi ampliar o controle sobre as principais atividades econômicas, sem dúvida nenhuma, correto. E durante a administração pombalina de Marquês de Pombal, eles expulsaram quem? Os jesuítas, tá? Mas expulsar mesmo, galera, tipo perseguir para matar, tá? Então, os jesuítas foram expulsos do Brasil na Reforma Pombalina. Eles fizeram muitas coisas, muita perseguição aos indígenas, a ruptura da cultura indígena, muita coisa foi feita na Reforma Pombalina, tá bom? E seguindo, na página 106, explique uma diferença entre a conjuração mineira e a baiana. Gente, foram duas conjurações, ou seja, duas revoltas. A conjuração baiana foi popular, tá? Ela foi muito baseada na Revolução Francesa, do povão, tá? Então, a conjuração baiana estava ligada às classes populares, contra a monarquia portuguesa. E a Inconfidência Mineira, que é a conjuração mineira, ela está ligada às classes elitizadas que queria Minas fora do Brasil, ou seja, independente, baseada nas ideias americanas, tá? Da independência dos Estados Unidos. Então, a Inconfidência elite, galera rica, e a reforma, a conjuração baiana, a galera popular, tá? Na questão 2, aqui está falando sobre a região mineradora, 3 motivações sociais. Gente, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica e Inconfidência Mineira. São os movimentos. Em cima, está dizendo as razões. A primeira razão é o predomínio dos paulistas sobre a região mineradora foi profundamente afetado pela vinda de forasteiros. Isso aí diz respeito à Guerra dos Emboabas. Isso, então, a 1 é a primeira aqui, Guerra dos Emboabas. A 2, a instituição das casas de fundição com a proibição de circulação do ouro bruto acabou provocando revoltas. Então,
A 2 também é a 2. E a última, a derrama, que foi aquela opressão, tirando imposto e do povo, aquela opressão mesmo na reforma pombalina, acabou resultando na Inconfidência Mineira com a morte de Tiradentes. Então, a questão aí é a 1, 2, 3. Que legal, né? Facinho. E, no fim, tem aqui um quadro de Tiradentes, a questão B. A é pessoal, a questão B. Em sua opinião, por que o homem à direita foi representado cobrindo os olhos? Isso é um escravo vendo na morte de Tiradentes, galera, o fim da possibilidade de liberdade. Porque mesmo a Inconfidência Mineira, mesmo declarando por todos a libertação dos escravos, muitos defendiam. Então, esse escravo chorando, ele quer dizer, poxa, o sonho acabou. Tá? E a C, ao analisar a imagem, que ideia a respeito de Tiradentes você acredita que se pretendia construir? Isso aqui era uma ideia, gente, de construir, como eu posso dizer, a imagem de Cristo, entendeu? Para penalizar. Você vê que a ideia, essa mão, a igreja clamando assim, e ele com essa serenidade, queria passar a serenidade de Cristo. E já a outra quadro de Pedro Américo aqui, ela é bem violenta, todo esquartejado. O que essa ideia queria passar? Essa ideia aqui, na questão 1, o que está aqui, sentença condenatória de Tiradentes. Esse texto diz respeito ao dia da punição de Tiradentes, que é a questão 1, e a questão 2, o quadro, ele quer passar a seguinte ideia: olha o que acontece se você vier a revoltar-se com a coroa, tá? Se você criar algum tipo de revolta, é isso que vai acontecer com você. Mas a gente sabe que isso não adiantou muito, não deixou as pessoas intimidadas, tanto é que a conjuração baiana veio logo a seguir, tá bom? Gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus.